Olá, começa agora mais um programa Em Pauta e hoje a nossa equipe está aqui no gabinete do vereador Jorge da Farmácia, ele que é do PSDB e abriu aí as portas do gabinete para falar com a nossa equipe. Vereador, desde já eu queria agradecer ao senhor por disponibilizar esse tempo e receber a gente aqui para bater aquele papo também com o pessoal aqui de casa. Olha, eu que agradeço mais uma vez a você, a toda a sua equipe que está conosco aqui nesse dia maravilhoso, ensolarado. Eu sempre falo que eu tenho que ter gratidão muito, principalmente a vocês, que é vocês que levam o que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal de Campinas, o que o vereador está fazendo aqui na nossa cidade maravilhosa. Então, sem sombra de dúvida alguma, eu que te agradeço mais uma vez aí por esse empenho, por esse trabalho. Então, para a gente começar aí já esse bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu mandato. O senhor que já está aí no segundo, né? Teve uma evolução do primeiro para o segundo? Como que era o Jorge da Farmácia lá atrás, no primeiro mandato? Como que ele está agora como vereador? Vivi, eu vou te contar uma história. Eu sou farmacêutico há muito tempo, numa única região, na região da Vila Boa Vista, o Parque Via Norte. E eu sempre conto essa história, porque eu jamais na minha vida pensei na política, eu jamais na minha vida pensei em ser vereador numa grande cidade igual a Campinas, mas eu acho que o nosso Criador, ele sempre, o destino quem escolhe é ele, né? Então, eu me lembro que em 2011 eu comecei a ser assediado por vários partidos lá na minha região e eles fizeram uma pesquisa lá no bairro, a cada 10 pessoas, 7 votaria no tal de Jorge da Farmácia, né? E nesse fato de 7, numa proporção de 10, a gente começou a ser procurado por vários partidos, né? E eu me lembro no balcão da farmácia, que eu permaneço lá até hoje, e os meninos chegavam, DEM, PSD, PSB, PMDB, na época era PMDB, e começaram a perguntar se eu queria ser vereador na cidade de Campinas, candidato. Falar, eu acho que para mim não serve, eu não tenho capacidade para fazer esse tipo de trabalho, né? Só que quem manda em casa, acho que vocês que estão nos assistindo vai até dar risada, que é a mulher ainda, né? E a minha mulher, ela trabalha comigo também até hoje, né? E a mulher, você sabe muito bem disso, vocês sempre estão de antena ligada. E como minha esposa trabalha no escritório, que ela faz a parte de contabilidade da farmácia e eu no balcão, e ela ouviu, e de fato ela já levantou, já deu aquela esticada, deu uma arrebitada, chegou e falou assim, não, ele vai ser vereador. Eu falei assim, não, eu não vou ser vereador, eu não quero, eu acho que eu não nasci para isso. Você vai ser vereador. Bom, aí continuaram fazendo o trabalho, algumas reuniões, ela fazia algumas reuniões sem eu saber, porque eu não ia participar, que eu não tinha intenção alguma. E foi, o negócio começou a se afunilar e um belo dia eu estou em casa lá, aí eu vejo algumas pessoas chegando em casa, falei, nossa, mas que esse estava de pijama já, o que esse pessoal está fazendo aqui? Falou, não, já que você não vai nas reuniões, nós trouxemos a reunião para dentro de casa, aí não tinha jeito, né? Aí eu comecei a participar dessas reuniões em casa, internamente, e eu percebia que Campinas estava vivendo uma situação muito difícil, na 2011, 12. Falei, nossa, eu acho que eu posso ajudar sim as pessoas. Então eu fiz a minha filiação no PSDB, continuei trabalhando na farmácia, assim como hoje continuo ainda ali exercendo a minha profissão como farmacêutico. E fui para a eleição, fazia campanha a pé, andando, cumprimentando. E fui para a eleição, na primeira eleição ganhei com 3.740 votos. Quando cheguei aqui, confesso a você que eu não conhecia a Câmara Municipal de Campinas, mas eu ganhei a eleição, falei, pô, preciso conhecer onde que eu vou trabalhar, né? Aí sentei aqui no plenário, aí o Thiago Ferrara na ocasião me reconheceu e falou, você não é o Jorge da Farmácia? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, rapaz, você ganhou como vereador? Eu falei, eu mesmo. Aí fez a minha apresentação ali e eu comecei a trabalhar. Bom, assumi em 2012 e em 2014 eu comecei a já participar ativamente de várias comissões que tinha aqui na Câmara
e assumi a comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Na ocasião era a Manu, que era a secretária, ela fez uma indicação que fosse eu aqui na Câmara. Eu comecei a trabalhar, desenvolver o meu trabalho. E eu levantei essa bandeira, sabe, das pessoas com deficiência, é um trabalho que eu faço aqui. E hoje eu estou no 3º biênio como presidente dessa comissão e comecei a aprender muito. E os 4 anos que eu trabalhei aqui, eu percebi que realmente Campinas estava começando a subir daquelas maldades que infelizmente Campinas era visto, e fiz esse trabalho no meu primeiro mandato. Aí fui para a reeleição. Todo mundo fala que você fez nos 4 anos, se você foi aprovado pela população, ou sim ou não. Coloquei o meu nome novamente na urna e, para grata felicidade, eu tive mais de 6.000 votos. Confesso a você que para mim foi uma surpresa muito grande, porque significa que é o trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo aqui no Poder Legislativo, e sem sombra de dúvida alguma eu sou muito grato. Grato às pessoas que me acompanham, grato pelas entidades que me acompanham e grato por essa população também por ter me colocado mais uma vez nesse pleito aqui. E como que é o seu contato com a população? Porque o trabalho do vereador não fica só dentro do gabinete ou lá no plenário na sessão, né? Como que é? O senhor está a todo momento em contato, vendo o problema de perto? Então, aí que está. Às vezes eu penso que o vereador ele não pode ficar somente dentro do gabinete. Sim, você tem vários projetos que você tem que analisar, tem vários projetos que você tem que fazer, mas eu acredito muito nesse corpo a corpo, nesse tete a tete que você tem que ter com a população. Eu sempre conto umas histórias aí, porque eu, como vereador e como farmacêutico, eu continuo ainda trabalhando na minha farmácia. E as pessoas chegam lá às vezes e acham que eu não sou eu, que eu sou intocável. No farmacêutico tudo bem, tá ali. Agora um vereador estando ali, atendendo, aplicando, não é possível que esteja ali, mas eu estou sempre presente. E eu conto uma história muito bacana. Eu fiz uma injeção numa senhora, uma injeção hiper mega dolorida, uma B12, que o pessoal conhece como a vermelhinha, né? E ela saiu contente da aplicação. Eu achei estranho, falei assim, poxa Maria, mas eu acabei de fazer uma injeção em você, uma injeção hiper mega dolorida, e você sai dando risada, né? Ela falou assim, Jorge, eu vou contar para minhas amigas que um vereador fez uma injeção na minha bunda. Eu falei, então para mim, eu falei, poxa, que legal. Aí eu comentei, falei assim, não, mas eu estou sempre presente, eu acho que todas essas demandas que a gente vê, as indicações que a gente faz, aí sem sombra de dúvida alguma, você tem que acompanhar. E você tem que lutar, sabe? Lutar pelo ideal, você tem que amar o seu próximo. E uma coisa que eu faço e eu gosto justamente é das pessoas. Eu acho que quando você cria esse vínculo, eu acho que a população reconhece o trabalho que você faz e esse contato no dia a dia é muito bom. Falando em demanda, eu separei aqui para o pessoal de casa entender, ter uma noção também, do número de proposições do senhor só nesse primeiro semestre de 2019. Indicação, olha só, 269, moção 26, projeto de decreto legislativo 7, projeto de lei ordinária 8, projeto de resolução 4, proposta de emenda à lei orgânica 1, requerimento 130. Muita coisa, vereador. Como que o senhor faz aí para saber o que vai ser prioridade, o que vai virar indicação, o que dá para esperar um pouquinho? Olha, Porque a gente sabe que a população sempre pede, né? Pede. Sempre tá ali cobrando, e aí? Nossa, a população cobra e às vezes cobra também coisas injustas, porque a função do vereador, a gente tem que fiscalizar sim o executivo, a gente pode fazer várias moções, vários requerimentos, várias indicações, mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar assim junto com as pessoas. E eu sempre falo em eventos que a gente faz, indicações que a gente faz, em moções, em projeto. E um dos projetos assim que eu tenho orgulho de fazer aqui, que nasceu aqui na Câmara Municipal de Campinas, tem um projeto que já foi a nível nacional, que é da Lei Lucas,
que é daquele menininho que teve aquele engasgo, que para mim foi muito difícil, porque eu recebia a mãe e a tia aqui no meu gabinete, e aí só foi um chororô, porque eu acredito que se a gente tivesse naquele momento algum profissional na área de saúde para fazer o processo de desengasgo nesse menino, provavelmente ele estaria vivo. Esse é um dos projetos que eu tenho, carrego comigo também. Tem um projeto também do cinema em Libras, que é fantástico, interpretação de Libras ao vivo. E eu só tenho que agradeço ao Maurício, agradeço a Rosana, agradeço ao Tiago, a Mônica da Suncamp. Acho que todas as entidades, eles se envolvem junto comigo. Eu me lembro que no ano passado nós fizemos a nossa primeira sessão aqui inclusiva, onde que nós escolhemos um filme que era o Alfa, a história de um lobo, e consegui colocar para dentro do cinema mais de 140 pessoas surdas. E no ano passado eu me lembro que assim que terminou as sessões do cinema, os surdos saíam chorando, sabe? E para mim, olha, ganhei o dia, ganhei o mandato só naquilo ali. E agora nós fizemos recentemente também o segundo cinema inclusivo, mas eu confesso a você que eu tenho muita dificuldade, porque o cinema, sabe? Acho que os shoppings, não somente o shopping, porque eu tenho um shopping, depois tem o cinema lá dentro. Então, se o shopping autorizar, não significa que o cinema também vai autorizar. Aí eu fiz no Bandeira, que abriu as portas para mim. E nesse último que eu fiz agora, que foi o segundo, eu bati em vários cinemas. Aí todos eles, infelizmente, fecharam a porta novamente. São sessões aí para pessoas surdas, né? Surdas. Então, mas incrível que pareça, para o cinema, para a cidade é bom, porque quando eu fiz a minha primeira sessão, a gente estourou aqui Campinas, sabe, a região metropolitana de Campinas aqui, todo mundo veio perguntar como que era, como que conseguiu. E agora nós fizemos aqui a segunda e não foi diferente. A região metropolitana veio, agradeceu. Para você ter uma ideia, pessoas para fora do país, Portugal, Maurício recebeu um agradecimento de Portugal, ou seja, de outro país. Hoje em dia essa tecnologia você consegue levar as informações rapidamente, né? E eu não vou parar não, eu vou continuar, e todas as minhas falas que eu faço em relação ao cinema, que são para os surdos, eu sempre peço, gente, vamos fazer sessão de 2 em 2 meses, de mês em mês, cada 3 meses, vamos tentar reduzir cada vez mais. Falta lazer para esse público em Campinas hoje? Olha, falta, e falta muito, porque no dia do cinema, nós fizemos aqui a segunda sessão inclusiva, quando você olhava assim na praça de alimentação, gente, é muito bacana, você olhava aquelas mesas, o pessoal bebendo, comendo, e só em Libras e tal, e você começa a despertar a curiosidade dos ouvintes, mas o que esse surdo está fazendo aqui? E eu andei muito lá nessas repartições de alimentação, e depois eu comecei a ouvir o que eles estavam perguntando e falando aí, os ouvintes, mas o que surdo vai fazer no cinema? A ideia é justamente essa, a ideia é da inclusão, é você colocar o surdo e o ouvinte numa mesma sala, mas que você dê condições para o surdo entender também as interpretações em Libras. Então, eu acho que para mim, assim, como pessoa, é gratificante, eu ganhei muito. Acho que para a Câmara também, que, aliás, você que cobriu lá, eu agradecer que você foi fantástico, você fez uma matéria sensacional. E até o momento, me te agradecer a você, ao Mingão, que esteve junto conosco lá, que eu sempre falo que vocês pegam um pouquinho daqui, pegam um pouquinho de lá, pegam uma fala e fica um negócio fantástico. Então, obrigado aí por você estar junto comigo lá. E depois que a gente começa a ver assim as reportagens, as filmagens, as fotos, você vê a alegria que é esse pessoal na fila. E eu vou continuar, sabe? Eu acho que um cinema fecha a porta aqui, mas outro abre lá. Esse fechou, eu volto nesse aqui. Quem sabe um dia eles não começam a trocar umas informações, falar, ó, tem um moço lá na Câmara que gosta desse tipo de atividade. Vamos procurar ele, vamos colocar esse daqui direto aqui. Porque você vê, é uma sala de cinema. Meu amigo Enzo, um filme que já estava em cartaz aí há mais de 20 dias.
E a gente colocar mais de 150 pessoas numa única sessão é fantástico, é gostoso, muito bom. E a pessoa com deficiência é uma causa do senhor, né? Algo que o senhor batalha aí, né? Pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, o senhor está ali, né? Tanto que é presidente da comissão hoje. Sim, então, para você ver, eu faço visitações aí constantes em várias instituições que tem, a Dacamp, a Pascamp, Pestalozzi, Tiquira, Casa da Criança Paralítica, o Braille, e eu tento ajudar no meu mandato da melhor maneira possível. E eu vou continuar com essa bandeira, é assim que eu consigo ajudar as pessoas bem próximas de mim, e às vezes eu consigo ajudar também várias entidades, então isso para mim é muito gratificante. E ainda falando de pessoa com deficiência, o senhor protocolou recentemente a moção, né, para o governo federal que apoia pessoas com microcefalia, né, adquiridas pelo Zika vírus a receberem um salário mínimo, uma forma de ajudar essas famílias. Então, para você ver, a gente que acompanha essas famílias, eu sempre comento que as mães, principalmente as mães, sabe, a maioria das famílias tem a mãe, o pai e a criança. Quando você tem uma criança deficiente, infelizmente os pais eles vão embora, aí sobrecarrega a maioria das vezes para as mamães. E no Zika vírus não é diferente, sabe? Eu acho que é um salário mínimo, sim, vitalício, mas ajuda um pouco, mas é um benefício que essa criança vai ter para que a mãe consiga fazer algumas atividades com essas crianças, consiga dar umas condições um pouco melhor. Eu sei que é pouco, mas como é que se diz, é melhor eu pouco com Deus do que eu sei nada, que é bem pior. Então, sem sombra de dúvida alguma, essa moção eu fiz. Eu dei várias entrevistas em relação a esta moção, que eu acredito muito que as pessoas têm que se ajudar umas às outras. Sim. E para promover a inclusão dessas pessoas, o senhor que criou a lei do Setembro Verde, né, que lembra da inclusão. Então essa é uma lei de minha autoria, todo mês de setembro, precisamente mais no dia 21. E é muito legal, eu acredito que vocês vão lá cobrir o evento. E a gente tem várias atividades nesse dia, né? Não somente nesse dia, mas o mês todo. É uma parceria que eu tenho com a secretária Eliane Jocelyne, que é fantástica também. Ela é secretária das Pessoas com Deficiência e Cidadania, que faz um trabalho excepcional na nossa cidade de Campinas. Então nós temos uma parceria legislativa e executiva. Então a gente consegue fazer vários eventos para que as pessoas venham e participem. E com certeza absoluta essa lei veio justamente para nos ajudar, para que a gente consiga cada vez mais promover aí política pública para ajudar essas pessoas. E uma forma também de promover conscientização, né? Para quem não conhece o problema, para quem acha que ele não existe ou que não afeta poucas pessoas, mostrar a realidade do outro para quem não tem nenhum tipo de deficiência. Olha, Vi, eu vou falar para você uma história aí que no comecinho do meu mandato eu ouvia constantemente, que era justamente dos parquinhos inclusivos, né? Inclusive o André foi lá comigo na Lagoa do Taquaral, que foi o último que nós instalamos lá. E as mães do projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade, elas vieram me procurar aqui também no gabinete. Olha, elas não queriam nada, elas queriam um parquinho onde os filhos delas deficientes pudessem brincar e compartilhar com as outras crianças. E eu falei assim, nossa, mas você quer só isso? É só isso. Aí eu fui atrás, a gente conseguiu acho que 4 parquinhos inclusivos, nós estamos partindo já para o 5º, que vai ser instalado ali no Parque Ecológico. Mas a emoção é assim, essa mãe, ela tem uma criança PC, uma criança deficiente, e ela estava num parquinho comum, brincando com o filho dela, e nisso chegou uma outra criança e começou a brincar, essa criança que não tinha deficiência alguma, junto com a criança dela que é deficiente. E ela percebeu nessas interações aí entre o menino dela e o outro menino, que o menino dela começou a esboçar uma reação de sorriso, o menino, e ele é PC, ele não consegue nada disso, né? E no fato desse menino brincar com o outro, ela começou a se interagir, ela
o filho deficiente e o menino não deficiente. Começou a se interagir e o menino começou a sorrir, começou a esboçar aquelas reações que toda mãe quer ver de uma criança, e brincando os dois ali. Aí chegou uma mãe desse menino que estava brincando com ela, pegou na mão dela e falou: filho, vamos embora daqui. Pô, ela não entendeu nada, ela falou assim: mas por que? Deixa ele brincar. Não vai brincar não. Então acho que as pessoas têm que ver realmente que um deficiente, ele não vai transmitir absolutamente nada para outras pessoas, sabe? O contato que eu tenho, que o Hélio, você, a baba de uma pessoa quando está tendo uma convulsão, isso não pega absolutamente nada. Isso me chamou muito a atenção e eu falei assim: eu vou lutar com você para que a gente consiga trazer esses parquinhos inclusivos. E eu comecei esse trabalho junto com a Manu e agora estou junto com a Eliane. Tive muita conversa com o prefeito Jonas Donizete e ele apoiou, e agora nós já estamos entregando aí o 5º parquinho. E toda vez que eu vou falar, eu confesso a você que a emoção toma conta, minha barriga gela, meu peito esquenta. Mas é um negócio bacana, porque você percebe que você está fazendo alguma coisa em prol de uma outra pessoa. Então você consegue ajudar o próximo e você começa a desmistificar essas coisas ruins que as pessoas acham que ter um filho deficiente ele vai passar essa deficiência para outras pessoas. Isso não acontece. Então eu sempre trabalhei nesse fato da inclusão, vou continuar assim, que eu acredito muito que onde uma criança que não anda, que não fala, que tem a deficiência, ela pode sim brincar com uma outra criança totalmente sem deficiência alguma. E a criança, quando ela nasce, ela é muito pura, porque essa história que eu contei para você do menino, ele é puro, ele nasceu, não tinha deficiência, encontrou um amiguinho e começou a se interagir. Então eu acredito muito eu acho que as pessoas ainda faltam muito, mas um pouquinho que eu vou conseguindo implantar cada vez mais, eu me sinto vitorioso. Então, ainda falando aí de conscientização, o senhor pretende implantar o Março Roxo? Então, essa é uma outra demanda que eu tenho, que é o direito, né, das pessoas com epilepsia. Já fiz uma audiência e vou protocolar esse projeto sim. Esse é um outro projeto que também começou aqui na Câmara Municipal de Campinas e ele já atingiu o estado, já atingiu a nível federal, mas ele começou aqui comigo há algum tempo atrás já. O Dr. Lilimim, a Isilda, então a Rubenita também. Então, vocês são parceiros, são pessoas que acreditam. E no fato, nessa audiência que eu tive com o Dr. Lilimim, ele até comentou, falou: Jorge, a gente estamos começando uma formiguinha, mas o negócio já está aumentando. Porque veja bem, a nível estadual, a nível federal, já essas pessoas já estão ouvindo coisa que saiu aqui da nossa cidade de Campinas. E Campinas é uma referência. Campinas é uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, então sem sombra de dúvida alguma, tudo que a gente faz aqui repercute aqui no nosso Brasil, no nosso estado, e está repercutindo para o bem. E essa audiência contou com vários especialistas, né, da área. E é muito bacana porque esses especialistas, eles falam, né, que tem que fazer, que uma pessoa está tendo uma convulsão. É mito, para vocês que nos assistem, jamais coloque a mão na boca de uma pessoa, jamais coloque um garfo, uma colher, uma caneta, bique, você só vai atrapalhar. Uma crise convulsiva, só apoia a cabeça da pessoa, vire um pouquinho do lado esquerdo, um pouquinho do lado direito, é questão de segundos, já vai voltar à normalidade. Vereador, a gente vê que não é um trabalho fácil, né? Promover a inclusão. Por que batalha tanto por essa área aí como vereador? Olha, eu confesso a você que acho que todas as pessoas, né, tem hora que você chega num lugar quieto, que só tá você e você. Aí deve ter acontecido com você, comigo já me acontece frequentemente devido a esse trabalho, que a gente para e pergunta, né? Vale a pena? O que eu estou fazendo? Mas eu estou tentando tanto e não estou conseguindo. Não, eu vou desistir. Mas eu acho que uma das coisas que a gente não deve jamais nesse mundo é desistir naquilo que você acredita.
E eu acredito muito na inclusão, eu acredito muito nas pessoas, sabe? Eu acho que, às vezes, não sei nem se é um defeito, mas a gente, como acredita muito nas pessoas, às vezes a gente tem algumas decepções. Mas eu acho que quando você tem as decepções que você cresce. Que eu vou até falar para você novamente do cinema. Você perguntou se é difícil. Nossa, é muito difícil. Mas aí os meninos que me acompanham, por isso que é bom um grupo, né? Porque um sempre ajuda o outro. Ah, eu não vou não, você vai. Não, eu não vou não, você vai. Aí no fim você acaba, não sei de onde que vem algumas forças do além, aí você acaba adquirindo aquela vontade, não, agora eu vou. E eu tenho feito isso, sabe? Eu paro às vezes, converso comigo mesmo e eu consigo pensar muito nas pessoas e eu acredito muito na inclusão. Tanto é que eu acredito que tem várias causas que eu defendo, sabe? Não somente Libras, como o Braille também. Aliás, o Braille completou 50 anos agora recente. E uma instituição está aqui em Campinas há mais de 50 anos, não é qualquer um não. Então eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na inclusão e eu vou lutar, sabe? Eu acho que quando a gente cai um pouquinho, que a gente tenta desanimar, mas você tem que tomar um choquezinho para que você adquira novamente as forças e consiga fazer o bem para as pessoas. E a população precisa participar também desses momentos, ajudar aí nessa luta? É um trabalho em conjunto, vereador, população, executivo? Vi, eu acho que essa pergunta que você me fez aí, uma das maiores dificuldades que eu tenho é justamente de trazer a população. Eu acho que quando você acredita em algumas coisas, você faz um convite achando que vai vir tantas, você tenta cada vez mais se aproximar, trazer as pessoas para aquilo que você acredita, mas infelizmente não é isso que ocorre. Aqui na Câmara Municipal de Campinas, a gente tem vários projetos que a gente faz aqui, que a gente defende, que sabe que vai ser bom, mas a população ainda não acompanha. Esse programa nosso, da TV Câmara aqui, eu confesso a você que eu assisto direto, porque as matérias que vocês fazem aí, na minha concepção, na minha visão, é muito boa, sabe? São muitas informações. Eu tenho mais de 50 anos, tem coisas que tem aqui em Campinas, que aconteceu aqui em Campinas que eu não sei. Mas através da TV nossa, eu acredito que essas informações consigam chegar dentro das casas das pessoas e vale a pena assistir. Tem um outro projeto também que eu tenho aqui, eu trago bastante as escolas para cá, que é muito legal, é muito gratificante, sabe? Recentemente eu recebi aqui o Colégio Pio XII, já tenho agendado uma escola estadual que é bacana. E eu trago as crianças de 10, 12 anos, coloco ali no plenário, explico as funções do vereador e depois ele faz um tour aqui na Câmara Municipal de Campinas, vai conhecer a TV Câmara, que é encantador, isso aí ganha de qualquer vereador nas falas que tem ali. E é bom porque eu acho que você aguçar a curiosidade das crianças para que cada vez mais eles frequentem esse local aqui é muito bom. Acho que as crianças têm que frequentar não somente a Câmara Municipal de Campinas, mas também a Prefeitura. Vá conhecer o prefeito, sabe quem realmente está governando para você, isso é muito importante. Lembrando que as portas do seu gabinete estão sempre abertas para todos. Olha, eu comento aqui, meu gabinete é o gabinete 22, todas as pessoas que quiserem conhecer aqui o gabinete podem vir para cá. Eu tenho certeza absoluta que os meus meninos aqui vão atender nas mais perfeitas condições, que, aliás, acho que servidor público é que nós somos aqui, e o próprio nome já diz, servidor. É você ser servo, você ajudar alguém. Então nós estamos aqui sempre à disposição para ajudar. Ok, então, vereador, e assim, então, a gente encerra o Em Pauta de hoje, mas antes eu queria agradecer mais uma vez o senhor por abrir as portas para a gente também. Vivi, eu que agradeço você, mais uma vez a você, a toda a sua equipe. Eu confesso a você, a gente, quando a coisa é boa, quando flui bastante, como é o nosso caso aqui, a gente faz aquela carinha, né? Pô, mas já, né? E eu gostaria... Pena que nosso tempo é curto. Mas eu gostaria só também de falar eu sou também conselheiro lá do pessoal lá
a nível estadual do Conselho das Pessoas com Deficiência. E eu, mês agora de fevereiro passado, eu fiz um projeto para que se fosse implantado Libras nas escolas estaduais, para que o governador implantasse essa lei, ao invés do surdo aprender português, que ele aprenda a primeira língua dele, que é justamente Libras. Eu gostaria de registrar isso daqui, porque pode ser que eu tenha mais de 50, eu tenha 60, talvez antes eu consiga ver um dia numa escola estadual algum intérprete de Libras ensinando aquela criança, e eu vou saber que aquela criança está aprendendo Libras porque eu já dei o startzinho. Então, para mim, assim, como pessoa, não vai ter coisa mais gratificante do que isso. A TV Câmara vai ficar acompanhando esse projeto de perto aí. Eu agradeço muito vocês mesmo, meu xará, todos vocês que estão aqui conosco. A gente que agradece o senhor e toda a sua equipe por abrir as portas aqui, e agradece também o pessoal de casa, né, que sempre acompanha o nosso trabalho. O programa Em Pauta, então, volta amanhã com mais um vereador mostrando para você de casa como que é esse dia a dia, a rotina, o trabalho que é tão importante aí para a população. Então, junto aqui com o vereador Jorge da Farmácia, a gente encerra o programa de hoje e eu te espero amanhã. Tchau!